Voltas do passado, o espírito se educa no tempo, compreender o que não compensa fazer mal ao outrem. A matéria não influencia o espírito para que este possa errar, ela não pensa nem fala. O campo material é obediente à alma que o comanda em todos os rumos. O idiota, tanto quanto o cretino, se encontra desarmonizado na sua estrutura mais íntima, e com isso o complexo físico toma as formas das suas violências. O que o espírito faz, ou deseja para os outros, age como que uma prece, pedindo às forças superiores que seja feito com ele mesmo. É, pois, a lei de justiça em plena ação no mundo de quem pensa erradamente. Nada é feito por acaso, nem os pequenos acontecimentos da vida, tudo tem uma razão de ser, fundamentada em Deus. O espírito que habita corpos desmantelados sofre uma punição, instituída por ele mesmo, por seus malfeitos do passado, corrigindo essa que o levar à meditação, deixando de usar no futuro seus dons para fazer o mal. Quando deparamos com alguém sofrendo no corpo essa corrigenda da lei, não esmoreçamos nem nos entristeçamos, pois, em se falando de Deus, ninguém sofre sem merecer. Não soframos por ele, nem nos desmanchemos na piedade que não traz entendimento algum, porém, façamos alguma coisa para amenizar seu constrangimento, no alívio das suas dores. Mesmo Jesus, na subida do Calvário, aceitou a ajuda do Cirineu. É o que devemos fazer quando encontrarmos um sofredor carregando uma cruz. Os órgãos têm certa influência sobre as faculdades do espírito, no entanto, os dons espirituais não decrescem com o impedimento da matéria. Esses dons pertencem ao espírito, e o espírito não regride, sempre avança. Quando se encontra um espírito fora do corpo com idiotia, não foi a matéria que lhe entorpeceu as faculdades espirituais, é, por vezes, reflexo dos seus erros no corpo espiritual. É como uma doença psicológica. O comando é da alma, no bem ou no mal. Muitos corpos que servem ao espírito são danificados com a conduta do mesmo. No entanto, o espírito em si é puro, carregando em seu coração espiritual todas as qualidades com as quais Deus achou conveniente dotá-lo. Para que se processe a limpeza, a pureza de todos os corpos, necessário se faz que transformemos os nossos sentimentos. O Cristo é o padrão que todos devemos seguir, para que não erremos os caminhos. A felicidade nos espera cheia de esperança, ao andarmos com Jesus no coração. O maior prêmio dos que trabalham dentro de si para melhorar, daqueles que fazem a caridade em todas as suas diversificações, dos que encontram no amor a sua própria razão de ser é a tranquilidade imperturbável da consciência. Para tanto, devemos sentir e passar a viver os ensinamentos de Jesus Cristo. O impedimento da matéria, e as próprias leis humanas fogem de julgar um idiota nos casos de um crime. Sempre a lei manda para o tratamento necessário. A doutrina dos Espíritos, como sendo Jesus renovando e crescendo nos corações, oferece meios para que, no amanhã, venhamos renascer de novo em corpos que ofereçam meios mais livres para a filtragem de todas as nossas faculdades espirituais. Devemos aceitar desde agora as coisas mais convenientes, colocando, pelo coração, o Mestre ao nosso lado a nos dizer a verdade, pois essa verdade tem o poder de desabafar os nossos dons e educá-los para o serviço da luz. Capítulo 16, Livro dos Espíritos, questão 373. Qual é o mérito? O mérito do cretino e do idiota nesse estado de provações é o de ressarcir suas dívidas do passado. Aparentemente eles estão paralisados no progresso. No entanto, eles estão progredindo, ainda que lentamente, porque estão impulsionados pela força da lei. O esforço próprio se encontra cerceado, para assimilar as lições, na vigilância da justiça. Quando uma alma se encontra em reparo, como nesse caso, na fermentação dos seus valores, não quer dizer que parou no tempo e no espaço, nada para, tudo se move na dinâmica de Deus.
É o processo de despertamento da luz interior para alcançar valores maiores. O mérito é muito grande quando um espírito recebe a dor em seus caminhos. É por ela que a alma conhece a libertação espiritual. Aparentemente, ela assombra quem sofre, porém no fundo, ela é a luz que nos faz entender o amor do Pai para com todos nós. A dor, nesse estado a que nos referimos, é uma expiação decorrente do abuso que fizeram das suas faculdades espirituais. São as reações das ações maléficas de uma ou várias vidas passadas. É a lei ajudando à correção. A dor é sempre um socorro, para que não venhamos a piorar a situação, com maiores dificuldades em nossos passos. Cretinos e idiotas não podem, voluntariamente, fazer o bem nem o mal, mas estão em estado de maturidade, certamente a passos cansados. No entanto, estão rompendo as barreiras das dificuldades, para, no amanhã atingirem as luzes da liberdade. O Senhor se encontra sempre presente na movimentação consciencial de todas as criaturas, ajudando-as nas suas necessidades. Compete a cada um observar e agradecer essa ajuda de amor. Por vezes, o corpo de um idiota prende um gênio da ciência para mostrar-lhe a necessidade de moralizar-se. O estado de idiotismo ou cretinice prepara-lhe a consciência como que na estufa, de sorte a fazer-lhe compreender a necessidade de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, coisas que não passaram pela sua mente quando se encontrava na violência, dirigindo instrumentos de morte. O gênio se torna um flagelo para a humanidade, quando se deixa escapar dos retos caminhos ou não se interessa pela moralidade, nos moldes ensinados por Jesus Cristo. O mais acertado é o equilíbrio entre as duas forças, amor e ciência, duas asas necessárias para um voo proveitoso e divino. A doutrina dos Espíritos nos ensina o cultivo da moral evangélica como alimento da alma e estabilidade de todos os corpos que ela possui. A moral harmoniza a vida, e a vida harmonizada deixa a luz desabrochar nas entranhas da consciência. Para se livrar dos caminhos agressivos do mal, é necessário fazer o bem. Se as dificuldades aumentarem os caminhos, preciso é que se esforce para melhorar, porque todo trabalhador é digno do seu salário. Deus nunca se esquece dos seus filhos, principalmente daqueles que se esforçam para crescer ante a sua luz. Capítulo 17, Livro dos Espíritos, questão 374, na condição de liberdade. Na condição de espírito livre, o idiota quase sempre tem consciência das provas que passa para a educação dos seus sentimentos. Entretanto, existem alguns que, mesmo desencarnados, continuam sendo idiotas, dados seus laços com as paixões inferiores serem muito fortes, precisando, por vezes, de outra reencarnação nesse estado de idiotismo, até saldar seus débitos do passado. A condição de liberdade, nesse caso, não quer dizer que ele se encontra livre dos seus compromissos, e o fardo continua sendo pesado. O idiotismo e o cretinismo são cadeias difíceis de desatar, somente o tempo pode livrá-lo das peias que prende o espírito a um corpo defeituoso. A matéria é como uma esponja, encharcando-se no magnetismo deletério de vibrações negativas, com os quais se encontram carregados muitos corpos espirituais da alma. Muitos dos espíritos, que foram na Terra grandes intelectuais, encontram-se inconscientes na erraticidade, por vezes nas sombras do umbral, por terem usado mal suas faculdades e, quando voltam ao planeta, trazem no seu mundo vibratório deficiências que passaram para o corpo físico, dificultando, assim, o trabalho em harmonia dos seus órgãos materiais. Para que a harmonia se instale em todos os corpos, voltando o espírito à paz de consciência, necessário se faz que tenham pensamento reto, palavra reta e reta a vida. A vida não lhes pede que façam tudo isso de um dia para outro, mas que comecem o autoaperfeiçoamento, sem esmorecerem quando depararem com os obstáculos. Que todos nós, quando na condição de espíritos livres,
Não nos esqueçamos do amor sobre todas as coisas àquele que nos criou, e ao próximo como a nós mesmos. Assim, quando tomarmos novo corpo, essas ideias que se aflorarão com urgência, pedindo socorro à vontade e os benfeitores espirituais, na condição de doentes que querem se curar pelos processos que sejam mais úteis aos corações ainda inundados pelas paixões terrenas. O estado mental do idiota livre da matéria pode ser quase perfeito. No entanto, a sua consciência, se ela ainda não resgatou todo o seu passado, torna-se um tribunal, onde está sempre sendo julgado pelo seu passado delituoso. Pelas sementes que plantamos, cabe-nos a responsabilidade da colheita. Ninguém ilude a Deus, nem a si mesmo. A vida nos entrega aquilo que damos e nos favorece pelo que favorecemos aos outros. Nós sempre ouvimos de acordo com o que falamos aos companheiros de caminho. O Espiritismo é força de Deus para todos nós, na carne e fora dela, por ser uma revelação divina e humana das coisas mais sagradas que podem nos ajudar a levar nossa cruz, mostrando-nos onde adquirirmos forças novas para lutar contra os nossos inimigos, na intimidade do coração. Aproveitemos o tempo, nas condições que nos compete aproveitar, que logo a luz brilhará na cidade da consciência, a refletir o amor de Deus e a bondade do Cristo. Os idiotas e cretinos não são por acaso, que não existe, estão em um processo de educação, para que sua sabedoria não seja vã, diante da sabedoria do Criador. Capítulo 18, Livro dos Espíritos, questão 375, a loucura. O pensamento tem uma grande função no espírito, a de despertar, nas entranhas da alma, as qualidades espirituais em forma de talentos de luz, onde Deus depositou todo o seu amor. O pensamento, em seus fundamentos, vem de Deus como força divina, de modo que o ser humano, ou mesmo o espírito livre, plasme nele o que ele, espírito, é, na conjuntura que a escala a qual atingiu oferece. Torna-se semente, de forma que somos responsáveis pelo que semeamos. A loucura é uma distorção da força mental em uma ou várias reencarnações. Ela não tem o poder de desequilibrar o espírito, que é toda harmonia, por ter saído da harmonia superior, mas causa-lhe impressões, como que condicionamento das ideias que o próprio espírito formula. As ideias são filhas de quem as faz, só que não tem o poder de desarmonizar as fibras mais íntimas da alma. São como sugestões que levam ao desequilíbrio alguns corpos que servem ao espírito como veste, e formam um clima de perturbação onde vive a alma. Estamos tentando dizer que a obra de Deus é perfeita. A razão pura nos diz que de mãos perfeitas não pode nascer imperfeição. O espírito foi criado simples e ignorante, porém, com todos os recursos de se tornar um pequeno sul diante da criação. É neste sentido que quase sempre trocamos a palavra evolução por despertamento dos dons da alma. O espírito, ao receber um corpo, se traz alguma deficiência, sofre um empecilho, de modo que suas faculdades sejam reduzidas ou mesmo paralisadas. Ele não perde os seus dons, que são imperturbáveis na sua moradia de origem. Se uma pessoa perde a vista, o dom de enxergar fica suspenso enquanto os olhos não lhes deem esses meios livres de observar o ambiente material. Assim acontece com os ouvidos, a palavra, etc. A loucura é um estado patológico deficiente. O cérebro em decadência não pode dar ao espírito condições normais de expressar com serenidade a sua inteligência. No entanto, nos diz o Livro dos Espíritos que, em muitos casos, o espírito livre mantém-se louco por causa da sequência de ideias desorganizadas que repetiu durante a existência toda. É, pois, o condicionamento de pensamentos inferiores, da violência, que criaram ambiente no espírito sem violentar, definitivamente, a sua intimidade. Também pode o espírito reencarnar e dar continuidade à sua loucura que, nesse caso, será puramente psicológica, visto que o cérebro físico mostra a deficiência.
São casos registrados pela própria ciência em alguns livros espíritas. Em todas as manifestações dessas doenças o desorganizado é sempre o corpo, mas é bom que se compreenda que esse corpo tem certa influência na mente viva da alma, impressionando-a a ponto de mostrar enfermidades imaginárias. Essas são de fácil cura, principalmente pela doutrina dos espíritos, que fornece meios de limpeza dessas ideias chamadas fixas, em profunda sintonia com o Criador delas. O passe e a água fluidificada, as leituras elevadas, e mesmo a conversação com irmãos de elevada postura espiritual, são meios de tratamentos de todas as enfermidades. De qualquer maneira, a loucura é uma provação dolorosa. Entre mentes, ninguém foi criado louco. Isso são consequências de caminhos agitados tomados pela alma na sua ignorância, com menosprezo pelas leis de Deus. Sofremos por ignorar, e sofremos mais por conhecermos os caminhos da luz e escolhemos os das trevas. De qualquer modo, somos mais ou menos conscientes da vontade de Deus em nós. Todas as consciências são celeiros de luz dentro das almas. Quando o espírito se libertar de todas as impressões materiais, de todas as paixões da terra, ele estará se aproximando da verdade, passando a vivê-la, tornar-se-á livre. Capítulo 19, Livro dos Espíritos, questão 376, Loucura e Suicídio. Em alguns casos a loucura realmente leva a criatura ao suicídio. Deve-se ter em conta os caminhos tomados por ela no passado. Se usou suas faculdades para o incentivo à loucura dos outros, certamente que as reações do que fez dos seus dons refletirá em seu caminho e aí vem a vestir novo corpo deficiente, acabando por tirar a sua própria vida física. É o tribunal da consciência em chamas que pede reparos e a alma, na aflição, pensa que, em se matando, estará livre das distorções que fez nos caminhos alheios. O caso de Judas Iscariotes foi um deles. As moedas queimaram-lhe as mãos e ele achou que encontraria no suicídio a paz que deveria buscar, acompanhando o Mestre, mas o tempo fê-lo reparar seu desrespeito à vida em muitas reencarnações, e hoje se encontra na serenidade de Deus, trabalhando em favor da humanidade, para que essa compreenda o valor dos gestos do Cristo, da palavra e do mesmo silêncio do Divino Senhor. A cabeça de um louco é um mundo de deduções constantes, e ele tem momentos de reflexões sadias, dentro das quais mistura o passado com o presente e busca, por vezes, o futuro. Nessa desordem mental ele se sente constrangido e faz todos os esforços, na sua limitação, para sair da opressão, e às vezes tomam caminhos que pioram a situação. Ainda existem os que expõem a sua loucura com a aparência de serenidade, e desculpas de que estão defendendo a pátria, a terra que lhes serviu de berço, etc. A ideia de defesa transforma-se em orgulho e egoísmo, estragando vidas e destruindo possibilidades de os outros crescerem e se amarem. Despeja-se o inflamável do ódio, e risca-se o fósforo da violência. Esses são os maiores loucos da história, os fazedores de guerras. E quando o tempo começa a educá-los, eles mudam de estratégia, passam a fazer guerra fria, oprimindo os mais fracos, invadindo países e saqueando-lhes os celeiros. É nesse ponto que o Evangelho lhes pergunta, para que ajuntar tanto, se amanhã o Senhor lhe pedirá a alma? Esse procedimento de grande parte da humanidade é um suicídio lento. Esquecendo o mandamento da lei, não matarás, eles matam tudo com instrumentos de guerra cada vez mais melhorados e renovados, verdadeiros engenhos de destruição. Mas a natureza vai começar a responder e quem fez ou cooperou para a explosão das guerras irá responder por suas desordens. Eis aí o choro e ranger de dentes. O suicídio no mundo tomou proporções indescritíveis. É a resposta dos pensamentos criados pelos próprios suicidas do passado. A opressão das sementes do mal laçadas por eles é tanta que eles não suportam a opressão da força que emitiram para a destruição, e elas voltaram para arruinar os destruidores. Ninguém engana a lei de justiça,
porque Deus é amor. O espírito passa a sofrer o constrangimento do modo que constrangeu aos outros, e somente paga o que deve na pauta da vida. Quem não plantou, como pode colher? A doutrina dos espíritos é Jesus voltando para toda a humanidade, por misericórdia de Deus, desdobrando esforços, de sorte a ensinar novamente aos povos o que é amar, e como se deve comportar para viver feliz. Capítulo 20, Livro dos Espíritos, questão 377, o espírito alienado. O espírito alienado, depois da morte física, em muitos casos continua com a impressão dos distúrbios que sofria aqui quando animando um corpo. É a impressão que lhe causaram as tormentas do seu passado e que o mantém ligado às coisas da terra. Os nossos pensamentos se prendem onde o coração se acha ligado pelos fios dos sentimentos. A sensibilidade da alma registra o que ela pensa, vê e sente. Quantas perturbações fantasmas nós conservamos! Umas, nós assimilamos no ambiente em que vivemos. Outras, nós ouvimos e outras mais, nós vemos. Necessário se faz que procuremos em tudo o equilíbrio, pois existem leis que regem a vida. Quando fugimos delas, caímos nas repartições que nós mesmos criamos. As leis naturais são o próprio Criador presente em nós, a nos advertir sobre como percorremos nossos caminhos. O espírito alienado é um ser possesso de pensamentos negativos que ele mesmo criou, e se faz vítima dos mesmos até que aprenda a pensar melhor. As ilusões são individuais, na grande escola de Deus para os seus filhos. Não queiramos modificar o que Deus criou. Ele é o sábio de todos os sábios, é a suprema inteligência criadora e nada fez, faz ou fará de errado. Devemos ter cuidado com as muitas repetições, principalmente as más, pois elas podem ficar ligadas nas sensibilidades da alma com a mensagem que nelas imprimimos. Aí é que vem a grandeza das lições de Jesus, que nos ensinam, no Evangelho, a dar tonalidade às nossas ideias, retidão aos nossos sentimentos. Jesus foi a amplitude do perdão, exemplificando essa virtude mesmo quando na cruz. Foram suas palavras: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Lucas 23-24. O espírito do alienado é um doente que carece de tratamento espiritual e o espiritismo fornece o melhor medicamento para tais enfermidades que proliferam no ambiente onde se foge a educação da alma. Entremos nos festivais das virtudes e comecemos pela alegria pura, deixemos que ela invada o nosso coração, irradiando-se para os corações dos outros, de modo que possa transmutar a fé e a esperança. O dia em que a fraternidade ligar todas as criaturas da terra, certamente que não mais existirão nela doentes nem doenças, porque somente esse amor que Jesus ensinou é capaz de nos mostrar os caminhos da felicidade. Basta fazer a nossa parte para andarmos com Ele. Podemos fazer alguma coisa por nós mesmos, em se falando do mundo espiritual, mesmo aqui na terra, pois é pisando nela que sentimos todos os sentimentos, todos os obstáculos a vencer. É o chamado para as lutas que devemos travar de nós mesmos, contra o orgulho e o egoísmo, fantasmas monstruosos. Já disse a Lures que o maior vencedor é aquele que a si mesmo vence. Essa é uma verdade. Quem deseja vencer os outros está perdendo tempo e capacidade de lutar consigo mesmo. O espírito do alienado se ressente do desarranjo das suas faculdades quando do outro lado da vida, mas, pela impressão que leva, e o tempo que demora nesse estado, persiste no estado enquanto ele pensa nos seus desarranjos. A mente é força poderosa. Disse o Cristo: onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Mateus 6,21. Se fixamos a mente em determinado pensamento, ele se torna fixo e passamos a viver a sua influência. O magnetismo pode magnetizar a si mesmo. É bom que saibamos selecionar o que ouvir e pensar, o que se ler e meditar para que não venhamos a sofrer as consequências do mal que guardamos nas fibras do próprio mundo íntimo. Capítulo 21, Livro dos Espíritos,
Questão 378. Recordação. O espírito sofre influência da matéria na recordação do tempo em que esteve reencarnado em processo de loucura, e esse estado da alma deixa na consciência a impressão de toda a perturbação do cérebro em desequilíbrio. Na perpetuidade de loucura, nem de penas, como se diz em outras religiões. Todos os processos de provações, quando a alma se encontra encarnada, se refletem em vários dos seus corpos espirituais, sem o que o espírito não se educa. Todas as lições que recebemos do bem em forma aparente do mal se ambientam nos corpos sutis que usamos, com um objetivo que muitas vezes escapa à nossa observação. O Evangelho é uma mensagem de Deus às criaturas, de serenidade e de amor, capaz de limpar as vibrações pesadas que nós mesmos acumulamos na consciência, em muitas vidas sucessivas. Não há somente um esquema de despertamento espiritual. Para os espíritos, são inúmeros os processos de ascensão da alma. As provações que muitas vezes enfrentamos na Terra nos deixam uma soma de condicionamentos muito grande, não somente a argamassa fisiológica da estrutura do cérebro. O verdadeiro registro das leis está na consciência, onde as letras são mais vivas e as recordações podem se demorar, bem como, também, desaparecer, desde quando isso não tenha mais importância para nossa perfeição. Quando um peso oprime o espírito e a compreensão já o atingiu, ele procura meditar mais sobre essa mensagem até descobrir o que a lei deseja dele. Se não alcança sua linguagem mística, procura quem a entenda para o guiar na orientação mais conveniente. O objetivo mais profundo do Cristo é nascer de cada um. Quando isso acontece, passa a alma a fazer a limpeza na sua própria intimidade, de sorte a fazer desaparecer todas as más impressões, quais sejam a tristeza, a melancolia, a maldade, o ciúme, a violência. Há espíritos que vivem da recordação das paixões inferiores e cada vez mais acumulam sombras em todos os seus corpos, perturbando todos os seus sentimentos e apagando, mesmo temporariamente, os valores conquistados. O umbral vive cheio dessas almas que dormem na inconsciência, pela lembrança do que fizeram de mal, no acúmulo de vidas indesejadas. Existem os loucos da erraticidade, no entanto, essas almas estão presas nas teias mentais que elas mesmas criaram. São amarras muito mais fortes que as cordas do mundo, e a própria caridade que nasce do amor não nos deixa auxiliá-las de modo a libertá-las dessas prisões, mas a fraternidade que nos cobre a todos, provinda do coração do Cristo, nos ensinou a ajudá-las a carregar suas cruzes, favorecendo o despertamento do amor em seus corações por variados processos que a caridade legítima inspira. Os hospitais e os remédios, enfim, a doutrina espírita, com o passe e a água fluidificada, os livros e as conversações evangélicas são a misericórdia em plena função da benevolência, não tirando as lições de urgência para o espírito, mas permanecendo como presença de Deus para todos os sofredores. O cérebro físico tem suas reações no espírito mesmo depois da morte, para que os avisos sejam recordados, e para quem recorda, renovar suas intenções no bem que nunca morre. O condicionamento é a lei em todos os campos da vida, tanto na terra quanto no mundo espiritual. O melhor processo de descondicionamento do mal em nós é Jesus nas suas atividades permanentes, no seu Evangelho e na reviviscência da sua doutrina através da doutrina dos Espíritos. Seguindo Cristo, passamos a recordar somente a luz, por esquecer completamente as trevas. Capítulo 22, Livro dos Espíritos, questão 379, a infância. A infância não é sinônimo de primitivismo, o espírito não se manifesta com mais desembaraço devido às funções orgânicas não se encontrarem funcionando em plenitude. Os órgãos estão se formando como verdadeiros instrumentos para a alma que ali já se encontra presa por laços espirituais, e o espírito é tolhido pelo ambiente e pelo campo de carne em reajuste. Em tudo temos de esperar, essa é a lei. No caso da criança, esperemos que ela cresça,
dando ao espírito condições de se manifestar mais livremente. Essa liberdade começa aos 7 anos, expande-se aos 14 e consolida-se aos 21. Aí o homem está em condições de responder por ele mesmo, com todos os encantos e desencantos que trouxe consigo. Quanto à evolução da criança, ela pode até ser mais evoluída do que o adulto, como, igualmente, pode ser bem mais atrasada do que os próprios pais com quem se encontra estagiando como filho, dependendo do grau a que pertence. Não importa o tamanho ou a idade, ali se encontra um espírito evoluído ou atrasado. O dever dos pais, do mestre e das autoridades constituídas é investir nas crianças de todas as idades, primeiramente na educação das mesmas e depois nas instruções desses pequeninos que muito prometem para o porvir. A infância apresenta grande sensibilidade, de modo a receber as impressões dos homens e do mundo, de todos os sistemas de comunicações com mais intensidade. Eles, de certo modo, vão ser no futuro de acordo com o que lhes for oferecido pela sociedade. Os seus órgãos ainda imperfeitos impedem-os de manifestar o que realmente são e que manifestarão quando adultos. Nesse intervalo de descanso, é bom que chegue aos seus sentidos toda a mensagem de segurança e educação, para que o saber na sua maturidade não os desvie do sentimento de amor. A criança pode ser muito mais evoluída do que o adulto se mais progrediu. Podemos levar Jesus na sua infância. Ele passou pela fase, e é o governador do planeta. Os futuros dirigentes das nações são as crianças de hoje. Se queremos as nações ordeiras, necessário se faz que cuidemos bem das crianças que nos cercam. Elas, certamente, nascem destinadas ao trabalho de direção pelos quais se empenharão nessa espinhosa missão, mas precisam encontrar nos lares o ambiente nascido do amor, do perdão e da tolerância que corresponda às suas necessidades mais urgentes. O maior investimento para as crianças dos nossos caminhos é o exemplo de vida reta para eles. O exemplo é o alimento para que os que andam conosco e, quando usarmos a boda para alguma instrução, é bom que antes do verbo venha a vivência. Quem fala e não vive desconhece na sua estrutura mais íntima o amor. O sopro do vento é muito agradável, mas somente renova o ar quando não traz consigo a poluição. A água mata a sede, mas somente quando não conduz elementos corrosivos. Disse o Cristo a Paulo: fale e não te cales, por ser a palavra de Paulo um sopro divino e um repasto harmonioso para as criaturas. Façamos com o nosso verbo o mesmo que fizeram os discípulos de Jesus, transformando em força de esperança e fonte eterna do amor. Capítulo 23, Livro dos Espíritos, questão 380, o pensamento da criança. O raciocínio nos diz que o espírito envolvido em um corpo de criança não pode pensar qual adulto. Os órgãos não oferecem campo de ação para sua manifestação mais livre. As suas faculdades são tolhidas pelos órgãos em desenvolvimento e somente com o tempo eles vão se afirmando, de modo que os canais de comunicações estejam sem impedimentos para as mensagens que o espírito veio trazer ao mundo. É qual a massa em fermentação. O cérebro da criança não oferece mais do que as próprias criancinhas. No entanto, como em todos os casos, existe exceção, e de vez em quando aparecem crianças prodígios que, com pouca idade, já operam como adultos e até como sábios. Existem crianças médiuns, que transmitem para os homens as ideias dos benfeitores que controlam suas faculdades em serviço do fenômeno, de modo que a ciência possa estudar os fatos. E a mesma coisa que perguntar por que uma árvore, antes do seu crescimento adequado à profusão de frutos, não dá antes esses frutos, ou porque um animal de poucos meses não faz o trabalho de um animal adulto. Tudo há de se esperar certo tempo para que surja a maturidade. Antes que asse o pão, é preciso que fermente a massa, descansando os ingredientes. A lei é a mesma em toda a criação. A criança, enquanto na formação do seu corpo, descansa por um grande período, para depois manifestar seus pendores,
cumprindo a sua missão na Terra. Como já foi dito, essa criança pode, em muitos casos, ser muito mais elevada do que muitos adultos, porém, o seu instrumento de manifestação da inteligência ainda se encontra em preparo pelas mãos do tempo e com as bênçãos de Deus. A responsabilidade dos pais, dos professores e governo é muita, porque os canais de comunicação que levam à criança a verdade, como estímulos, pode gravar nas telas da sua consciência o que se fala, o que se escreve e o que se vive, com responsabilidade do que fala, escreve e vive. O espírito no estado infantil não pensa qual adulto, mas tem o poder de registrar tal qual esse, ou, ainda melhor, de acordo com as suas sensibilidades espirituais. Nossa responsabilidade diante das crianças que cruzam os nossos caminhos é imensa e não podemos desdenhar os compromissos mediante as necessidades dos pequeninos em corpos, que, às vezes, são grandes em espírito. Quando o tempo está nublado, isso impede que a luz do sol chegue à terra na sua pureza. Entretanto, tão logo desaparecem as brumas, o sol volta a brilhar. A criança pode não raciocinar igual aos adultos, não falar qual esses, porém ela tem poderes, de forma a plasmar tudo com mais nitidez que os próprios homens amadurecidos. A criança não é libertada da confusão de uma vez. Isso acontece gradativamente, pois a lei nos ensina que a natureza não é violenta. A sua marcha se move na ponderação, para dar mais segurança aos dons espirituais. A criança, certamente, é o homem de amanhã, se esperarmos com paciência o seu crescimento. Eis porque devemos investir com os nossos recursos na infância, se queremos um mundo melhor. Vejamos o que disse o Senhor. Vinde a minhas criancinhas. Se trabalhamos com amor para as crianças de hoje, receberemos o mesmo, porque no amanhã seremos certamente crianças outra vez. Tudo que semeamos, colhemos. Capítulo 24, Livro dos Espíritos, questão 381. A criança depois da morte. A criança depois da morte, em se desligando do corpo físico, readquire o vigor que antes tinha, notadamente quando é o espírito mais ou menos evoluído. No entanto, a alma em estado de atraso espiritual, onde as paixões inferiores invadem por completo seus sentimentos, tolhendo suas faculdades espirituais, essa, depois do desenlace, volta ao seu estado primitivo que, por vezes, era de inconsciência. Tudo depende da evolução do espírito. É falando da grandeza da alma que já despertou para a vida espiritual, que nos curvamos ante Jesus, que pelo seu amor à humanidade desceu de planos que desconhecemos para traçar para todos nós roteiros onde sentimos a esperança e adquirimos a certeza da felicidade. O Evangelho veio nos acordar do sono milenário e a consciência nos fazer viver na plenitude do amor. A criança, quando ligada ao fardo que lhe serve de instrumento no mundo material, apaga de certa forma sua consciência, de modo a não poder manifestar no corpo as suas qualidades espirituais. Somente com o crescimento do corpo, os outros corpos espirituais vão filtrando seus impulsos e a mente expressando o que o espírito é, mostrando sua brandura, se a possui, ou a inquietação que lhe traz dos próprios desequilíbrios. A doutrina dos Espíritos, revivendo Jesus na sua amplitude de amor, convida os pais das crianças a se comportarem com dignidade frente aos filhos, para que eles recebam dos seus genitores o exemplo da serenidade de amor. A criancinha com dias de existência, ou ainda mesmo no ventre da mãe, já absorve o comportamento dos pais, por via de impulsos espirituais, e guarda nos departamentos da razão, a desabrocharem, esses laços do bem ou do mal que se recebeu dos pais e do ambiente que se encontra. Eis porque a grande responsabilidade de um lar. Dessa forma devemos sublimar a atmosfera onde habitamos, com pensamentos e conduta na sintonia do Evangelho, porque onde o Cristo se encontra somente a luz vive. O homem do futuro, ao sugar do seio da mãe o alimento renovador, está absorvendo os próprios sentimentos da sua genitora,
E se houver descuido da mãe, entregando-se ao ciúme e ao ódio, estará matando seus filhos aos poucos com cargas magnéticas que insufla no seu próprio leite. Quantas crianças morrem por ignorância dos pais? Os pais devem se dedicar ao culto do evangelho no lar, mas não ficar somente no culto exterior, que procurem assimilar o seu conteúdo, esforçando-se para aplicar os ensinamentos na vida diária, mesmo que haja alguma resistência do corpo físico ou espiritual. Não podemos fugir às lutas, aquelas mais difíceis da vida, a batalha interior, capazes de renovar o homem, iluminando-lhe a mente. Nós todos devemos investir nas crianças até o ponto em que elas suportem, fazendo nossa obrigação mediante as necessidades dos que chegam à Terra pelos processos da reencarnação. Estaremos, assim, cooperando com a vida, na certeza de que acenderá a luz nas trevas, aparecendo o paraíso prometido, dando felicidade para todas as criaturas. Quem desleixa as crianças certamente receberá o plantio da indiferença. Não deixemos desgovernar nossos pensamentos, principalmente no que se refere ao lar. Não deixemos que o nosso verbo tome outra direção que não seja a da palavra de Jesus, e que nossos passos não se esqueçam de seguir os passos do Mestre dos Mestres, porque nessa comunhão com o bem, seremos uma semente permanente do amor com Deus e de paz com o Cristo. Não esqueçamos a criança, quando essa estiver em nossos braços. Capítulo 25, Livro dos Espíritos, questão 382, durante a infância. No decurso da infância o espírito não sofre, porque não se encontra devidamente ligado ao corpo em estado de crescimento. A lei universal que protege a todos tem as suas gradações de eutimia, facilitando assim o estado em que se encontra a alma em vias, por vezes, de grandes provações. Conforme o espírito que se encontra ligado à carne, ele passa por certas inquietações, em estado de sono ou inconsciência, que não convém ao espírito esclarecido. Já o espírito altamente evoluído, quando vem à Terra em missão especial, não perde sua lucidez, por não ter necessidade disso, como no caso de Francisco de Assis e outros. A capacidade espiritual dessas almas não os deixa ficar inertes, nem precisam descansar na formação do seu corpo físico, eles trabalham constantemente. Todavia existem almas que ficam em estado de inconsciência, às vezes até por toda a existência. Elas não estão perdendo tempo, pois há um processo de osmose, onde a lei de amor se processa para educar as criaturas nesse regime de vida, que aparentemente se encontra desligado da vida. Os meios de aformosear a vida são diversos, uns mais lentos e outros mais ligeiros. Isso tudo depende da evolução da alma. O carro de boi é muito lento na sua marcha, contudo, a evolução dotou o avião moderno com mais velocidade. Assim a evolução do espírito primitivo em relação ao evoluído. Em se falando das crianças, a imperfeição dos órgãos já lhes obriga a não pensar e nem expressar o que guardam acumulado como suas experiências. Se o corpo tolhe suas faculdades, certamente que isso tem um objetivo, o de ficar em estado de descanso refazendo forças para novas lutas na carne, que não são fáceis. A mensagem do Espiritismo à humanidade é para o devido preparo, principalmente para entender como receber os recém-vindos ao mundo, pois que vai ser entregue-lhes o comando de todas as nações e de todos os lares, para que esses, no futuro, vivam na suavidade do amor e da caridade. O constrangimento dos órgãos das crianças é para o bem delas, no fundo, é refazimento das forças. O soldado no fronte tem suas horas para reparar o que perdeu nas lutas. A vida na terra é, pois, plena luta, e quem vence a si mesmo é o maior vencedor. Quando Jesus deu grande importância para as crianças, foi nos ensinando que devíamos fazer o mesmo, porque elas são sementes de Deus para a continuidade da mensagem de Cristo, porém é necessário que aprendam a viver no ambiente dos pais. Uma criança no lar é um encanto em flor de vida, que por muitas vezes sustenta a vida dos pais.
O sorriso de uma criancinha para os pais é vida que se transmite para os que lhe deram a vida material. É a gratidão em silêncio. Cuidemos bem das crianças e não culpemos a Deus por seus infortúnios, quando esses surgirem em nossos caminhos, nem nos revoltemos com os sofrimentos delas, pois Deus não sabe o que faz, porém cuidemos mais no que se refere à nossa obrigação, para que o sofrimento das crianças não sejam por desmazelo dos pais. Respondemos pelo que deixamos de fazer, esquecendo a obrigação no trato com os pequeninos em formação para a vida. Que Deus abençoe as crianças e os pais, nos seus cuidados com a formação do homem de amanhã. Capítulo 26, Livro dos Espíritos, questão 383. Utilidade do estado infantil. A utilidade de o espírito passar pelo estado da infância é de sensibilizar a alma para receber na sua formação as suas lições que seus pais possam lhe dar, assim como a própria vida, em decorrência do seu crescimento na sociedade. Haveremos de passar por essas vias, que nos dão maior expressão de entendimento sobre a vida e sobre o nosso Criador. Devemos estudar as necessidades do espírito reencarnar em vidas sucessivas, e não revoltar, pois a revolta piora as nossas condições. Todas as leis basilares da criação são impostas pelo benfeitor maior e são de utilidade universal. A reencarnação nos é dada com o sentido de aperfeiçoar a alma, sendo um método que nos serve de instrumento benfeitor. O Senhor não nos pede para criar leis, nem nos implora para que as respeitemos. Nós é que temos que descobrir sua utilidade e segui-las com amor no coração. A vida universal é movimento constante, e é nessa dinâmica que são processadas as mudanças permanentes. Nunca ficamos fixados em um determinado lugar para sempre, mesmo no mundo espiritual, estamos sempre mudando, colhendo experiências diversas e enriquecendo nossas qualidades. Não podemos ficar na carne para sempre igualmente, para não aparecer o enfado. Terminando o período de estadia no planeta, voltaremos para o plano do espírito e vice-versa. Nesse empenho, vamos mudando de faixa, acendendo cada vez mais as luzes de Deus no coração. A utilidade de passar pelo estado da infância é a assimilação das leis espirituais. Mesmo na inconsciência isso se processa. E quando conscientes, elas se aderem mais à consciência. O planeta se encontra às beiras de uma grande renovação e ele vai ascender mais um grau na escala dos mundos. Isso dará à humanidade meios mais elevados de assimilar a verdade e viver mais feliz, porque reconhecerá Deus como Pai de amor e Jesus como Mestre de todos os mestres. O Cristo é o pastor inconfundível de todas as almas que vivem na terra. Podemos entender que, por estarmos todos nós ainda em estado de infância, buscando ser adultos em espírito, é que Cristo, por amor a nós, veio à terra e cuida com tanto zelo de toda a humanidade. O nosso crescimento está em Cristo, Ele deve ser o clima do nosso bem-estar. Mais uma vez chamamos a atenção dos pais das crianças para que aprimorem a educação dos seus filhos, esquecendo a violência e praticando o amor em todas as suas elevadas posições de caridade. Os pais são canais de Deus, pisando no chão para a elevação dos que os rodeiam. A equidade do adulto é a prova de paz no coração. Se os pais se entregam ao vício, estão mandando seus filhos fazerem o mesmo. Se roubam, estão estimulando seus filhos a copiarem o erro. Se mentem, estarão falando aos corações dos filhos para fazer o que não deve ser feito. Nesse raciocínio, podemos avaliar a influência que temos junto daqueles que Deus nos confiou para educar. Como criança, a sensibilidade se encontra aflorada. Meditemos sobre o que deve ser entregue a eles, pelo exemplo de vida. Capítulo 27, Livro dos Espíritos, questão 384. Primeira manifestação. A primeira manifestação da criança no mundo, ao nascer, é realmente o choro, para dizer aos pais que está junto deles. Os pais, principalmente a mãe, ao ouvirem o primeiro choro do filho, sentem a alegria assomar em seus corações,
que nesta hora se encontram em estado de alta sensibilidade. Os desencarnados que ali se encontram batem palmas energéticas de alegria, igualmente, e a criança renova suas forças com as lágrimas em profusão. Até aqueles que assistem à mãe sentem um estado de bem-estar ao ouvir a música do espírito que vem à luz da vida. Muitos pensam que o choro é comportamento negativo, mas nem sempre. As lágrimas são afrouxamento dos nervos, e podem criar um ambiente de muita tranquilidade. Dependendo do motivo por que se chora, elas têm muita utilidade. Mesmo com o adulto, o choro é uma terapia. Quando está enredado em opressões, o choro alivia, bem como atrai para junto de si companheiros em socorro, aliviando mais rapidamente a dor interna, o que, por vezes, não é aconselhável. Inutilidade que impõe o corpo. Quando a criança chora pela primeira vez, os órgãos que está recebendo são também testados, como faz quem no mundo instala uma rede de microfones para uma festa. Tudo tem o teste em primeira mão. A criança, quando chora, chama imediatamente a atenção da mãe ou dos que a cercam, e eles logo avaliam se é fome ou dor, e cuidam dela. Como a sabedoria de Deus é grandiosa! O choro do bebê é um recurso de linguagem da criancinha, e a mãe é hábil na interpretação do que ela deseja. A linguagem dos homens é que é de difícil entendimento. Quanto mais sabe a criatura, menos ela conversa, e quando fala, expõe o certo com suavidade, fazendo com que todos entendam sua fala de luz. Os seus sentimentos criam imagens que aquele que os ouve assimila com facilidade. A criança, desde a tenra idade, já sorri também, mostrando aos presentes que já sabe expressar o ambiente que Deus para a satisfação dos que cuidam dela e entendem o que ela deseja. É um absorvente dos pensamentos, bem como dos sentimentos espirituais maternos, no ambiente em que vive. Por isso, é preciso conversar com suavidade com a criancinha. Ela tem necessidade de ouvir a mãe, mais do que o próprio alimento, e se não ouvir as palavras de carinho, pode atrofiar e até morrer de constrangimento. A criança chora, estimulando a mãe, o pai e os que cercam para ouvi-la. Se pensamos que está ali um ser completamente inconsciente, estamos enganados. Nela tudo se registra na mais pura sensibilidade que aflora na consciência, e que o coração expressa nos sentimentos infantis. Não descuidemos da criança em todas as suas necessidades de viver. Ela tem o direito de vida como todas as criaturas. Atrofiar uma criança por negar a ela seu direito é assassinar uma vida em formação, é crime por omissão. O mundo espiritual se encontra presente junto às crianças para ajudá-las nas suas mais puras necessidades. A mãe, quando conversa com seus filhos, em muitos casos serve de médium, a fim de transmitir a mensagem do plano espiritual à vida em formação. Capítulo 28, Livro dos Espíritos, questão 385, Mudanças. A mudança que se opera nas crianças ao alcançarem a maturidade dos corpos vem da sua liberdade de expressar o que são. Ao se ajustarem mais os laços da reencarnação, a alma fica mais consciente do seu estado espiritual, e passa a ser o que realmente é. O espírito tem necessidade de voltar ao corpo quando precisa reparar suas faltas, ou quando a lei o induz para o devido despertamento espiritual. E é nesse reingresso na carne que Deus lhes dá a capa de inocência. Desta forma, receberá desde o princípio da sua nova existência certa dose de carinho, por ser sua presença uma flor que desabrocha, sorrindo para a vida. Se esse espírito expressasse imediatamente o que ele é, talvez suscitasse nos próprios pais antipatia, vibrando neles o magnetismo que caracteriza a sua presença. Mas Deus, como é sábio e justo, dá-lhe uma candura suficiente para que sobre ele os olhos recaiam com amor, cobrindo de toda a proteção. As mudanças nas criaturas são gradativas, essa é a ação das leis de amor, derramando sobre elas a misericórdia no sentido de que sustentem uma posição melhorada na sua existência que começa. Se essas crianças ficassem no mundo espiritual,
Esquecendo a reencarnação, seriam necessárias certas imposições, drásticas demais para seu tamanho, no sentido de corrigi-las. Mas a bondade mostra o amor do Pai Celestial nos dando oportunidades melhores para o prosseguimento do nosso despertamento. Deus cobre os espíritos inferiores com a inocência e reveste-os com amor, dando oportunidades às crianças, quando espíritos inferiores, de crescerem. Quando esses espíritos recebem no lar motivações para melhorarem, nada disso se perde, pois eles absorvem as lições, por leis que asseguram a vida, e que mais tarde expressarão como diretrizes de luz nos caminhos para a paz. Devemos estimar e estudar a vida e o porquê vivemos na Terra, ajudando as crianças a se libertarem das contingências perigosas que devem passar como adultos. O corpo é como um cavalo bem treinado, mas precisa ainda de freio e espora. Quando lerdo a espora deve funcionar, quando adiantado em demasia, o bridão regula seu ímpeto. As mudanças da alma são constantes, porque é mudando-se que se processa a vida, somando luz onde a experiência se expande em atividades nobres. Os pais devem estar preparados para receberem todos os tipos de espíritos que Deus lhes enviará para a devida educação dos seus impulsos inferiores. Pode nascer no lar um espírito elevado, porém, no meio desses devem vir irmãos cheios de paixões inferiores, mostrando aos pais a necessidade de trabalhar em favor da própria humanidade. Quem educa bem o seu filho, colabora para a paz dos que lhes cercam, para seus pais e para o mundo inteiro. Os pais devem pensar que foram crianças também, e se não foram bem educados é motivo maior para educar seus filhos. Educação é a semente de luz que no futuro ilumina quem acendeu essa claridade. É na fase de criança que o espírito tem mais possibilidade de reformar seus caracteres. O corte das arestas se processa com mais eficiência nos seres em formação. Não descuidemos dos filhos e ajudemos aos outros, pois temos muitos meios de servir de instrumento para a educação daqueles que nos rodeiam. Não devemos cogitar muito sobre o porquê de o espírito voltar à Terra como criança. Devemos, sim, fazer o que estiver ao nosso alcance para melhorar-lhes os maus pendores, certificando-nos de que tudo que fizemos de bom é a luz nos nossos caminhos e a paz para a humanidade inteira. Capítulo 29, Livro dos Espíritos, Questão 386, Simpatia. A simpatia entre dois seres é força poderosa que se enraiza em vidas passadas. Certamente que nem todos reconhecem seus parceiros de outras existências. No entanto, há criaturas mais dotadas de sensibilidades que percebem amigos e inimigos de épocas recuadas. Se juntos foram felizes, dá-lhes um grande prazer esse reencontro. Quando infelizes, gera-se logo antipatia entre os dois. A perda de conhecimento às vezes é um aparo para os dois em processo de novas atividades, sem o qual não poderiam crescer, voltando ao ponto anterior, fomentando suas paixões descabidas e, às vezes, perturbando famílias já constituídas. O reconhecimento pleno dos seres que antes viveram juntos entravaria o progresso. Se fosse conveniente, eles voltariam juntos. No entanto, não poderemos generalizar. Quando Deus acha bom, coloca os dois em caminho para que se encontrem, desde quando os frutos desse encontro sejam bons, não como pensamos, mas como o Senhor acha melhor. A doutrina dos Espíritos é fonte de amor. Ela nos ensina a fazer simpatias enobrecidas no Evangelho de Jesus, e é capaz de nos mostrar o amor nas bases da fraternidade pura, de modo a libertar as criaturas das induções inferiores. A simpatia entre dois seres é tão agradável, e é um estímulo para o seu adiantamento, quando eles descobrem no reencontro a razão de viver para Cristo. O ideal de Deus para os homens é melhorar e subir, conhecendo a verdade. Se fomos feitos simples e ignorantes, isso não quer dizer que não tenhamos a semente da perfeição na nossa intimidade. Ela existe dormindo em nós, para ser despertada com o tempo e o nosso esforço, agindo sob as bênçãos de Deus,
que use o canal divino das mãos de Jesus Cristo. Cultivemos a simpatia onde quer que formos, desfaçamos todas as inimizades, por onde passarmos. Nessa transformação de paixões para a vida de amor é que a felicidade aparece no fundo da consciência. Mais tarde, o ódio